Enfim, o que eu estava dizendo, que tinha várias pessoas interessadas na questão dos meninos, ou das crianças, melhor dizer. Aí, vamos considerar primeiro duas questões um pouco mais fáceis, que alguns de vocês já participaram num formulário, e as respostas ficam mais ou menos assim. Isso é a pergunta 1. E aqui vem a pergunta, quer dizer, as respostas para a pergunta 2. Como você pode ver, as respostas são bastante diferentes. No caso 1, a maioria dá a resposta 1/2, 1 segundo. E na pergunta 2, as respostas já bem mais variadas. Inclusive que alguém fala que é a probabilidade 1. Não sei como você chega nessa conclusão. Porém, o problema é que, matematicamente falando, as perguntas são iguais. E isso foi, como sempre, nos nossos formulários, questionamentos, é um jeito de mostrar como que é importante o papel da nossa psicologia, da nossa compreensão intuitiva das perguntas, e como isso esconde a natureza matemática, e como isso muda a resposta que nós damos. Matematicamente, as perguntas são iguais. Porém, as respostas são totalmente diferentes, porque nós estamos dando elas de maneira intuitiva, pelo menos na maioria dos casos. Qual que é a resposta certa aqui? A resposta certa aqui, se não entrar em muitos detalhes, é 1/3. É 1/3. Então, vamos ver como que nós chegamos nessa resposta de 1/3. Então, no total, esses nossas famílias, tendo 2 filhos, ou quer dizer 2 crianças, pode estar encontrado numa dessas situações, 4 situações. A criança feminina, masculino, feminina, masculino e 2 meninos, né? Agora, nós sabemos, para o Sr. Temer, que pelo menos uma das crianças é um menino. Isso quer dizer que nós precisamos retirar essa opção. Nós já sabemos que ela não é válida. Não é aplicável para o nosso caso. Então, quantas opções nós temos? 3. Quantas opções favoráveis desses 3? 1. Então, a probabilidade favorável total igual a 1/3. Agora, se nós considerarmos a segunda pergunta, a senhora Dilma tem 2 crianças e não é o caso de 2 meninas. De novo, de 4 possibilidades, dessas 4 possibilidades, essa é excluída. O resto de raciocínio é o mesmo. Então, a resposta aqui, se nós falarmos de uma família particular, é 1/3. Agora, mais uma vez, vejam como que é importante a colocação de pergunta. Se nós não prestamos atenção no lado matemático delas. E o nosso pensamento intuitivo, a nossa mente pensando intuitivamente, aí leva para a resposta diferente, apesar de que a pergunta é a mesma. É um tema que aparece em todos os nossos formulários. Então, agora, vamos comparar essa pergunta com uma mais simples. Parece quase igual. Então, o senhor Mito fala que ela tem 2 crianças e a mais velha
das crianças é o menino. Qual seria a probabilidade nesse caso? E nesse caso, a probabilidade seria 1 segundo no final das contas. Agora é 1 segundo mesmo. Por quê? Porque nós temos não somente uma informação sobre as crianças, mas uma informação que permite identificar uma criança específica. Quer dizer, a gente pode criar a ordem das crianças, se você quiser, porque nós agora temos uma criança mais velha e outra criança mais nova. Aí, nós podemos identificar as crianças e fazendo a mesma análise do espaço amostral, que tem essas 4 possibilidades, mas tomando em conta a informação que nós temos, nós chegamos agora na resposta 1 sobre 2. Como isso acontece, vamos considerar os mesmos 3 opções. 4, quer dizer, desculpa. E agora vamos supor que a criança que está no primeiro lugar é a mais velha. Então, temos... Essas crianças são as mais velhas. Então, nós temos no enunciado que a criança mais velha é o menino. Então, essa opção não funciona para a gente, não é favorável. E essa opção também não é favorável. Porque, nesse caso, a criança mais velha é menina. Quantas opções nós temos? 2. Isso é número total. Número dos favoráveis é 1. Este aqui. Então, a probabilidade é 1 sobre 2. Então, agora vamos analisar a pergunta, o que o Marcelo está pedindo. A pergunta sobre o final de semana, né? Eu não vou analisar a pergunta do final de semana, porque lá tem o espaço amostral um pouco maior para apresentar aqui na tela. Eu vou considerar um exemplo um pouco mais simples. Um pouquinho mais simples. Mas, matematicamente, totalmente igual. Então, nós temos 2 filhos, quer dizer, eu, família. Um desses filhos é um menino e nasceu no inverno. Não no final de semana, mas no inverno. Qual a probabilidade de que o outro filho, outra criança, também é um menino? A pergunta é a mesma, só que em vez de final de semana e 7 dias de semana, quais a gente ia precisar analisar. Aqui nós temos só 4 estações de tempo, e aí um deles, inverno, é escolhido. Então, nesse sentido, a pergunta é um pouco mais fácil, porque só temos 4 possibilidades para uma criança nascer, em vez de 7 no caso dos dias de semana. Então, a princípio, nós temos as mesmas coisas, né? 2 crianças podem ser só masculino ou feminino, não tem outra opção. Então, por enquanto, temos 4 possibilidades. Agora, precisamos analisar como que deve ser incluído a informação que nós temos. Uma criança nascida no inverno. Para isso, nós podemos criar uma tabelinha. Em 4 estações do ano, inverno, primavera, verão e outono, e uma tabela para 2 crianças. Uma criança e segunda criança. Aí temos para cada uma, sendo, por exemplo, colocamos aqui um X, significa que a primeira criança nasceu na primavera e a segunda criança também nasceu na primavera. O que nós temos? Vamos analisar. No caso, quando nós temos crianças dos gêneros diferentes, é o feminino e o masculino. Mas temos também uma tabela para crianças na ordem inversa. Masculino ou feminino.
E também temos a mesma tabela para 2 meninos. E sim, aqui, como você pode ver, eu já não estou colocando, não estou considerando o caso das 2 meninas. Certo? Porque isso já é descartado. Porque nós sabemos que uma criança é menino. Tudo bem. Agora, vamos ver. Nós queremos só os casos quando o menino nasceu no inverno. Então, vamos marcar aqui. Menino nasceu no inverno, esse aqui, esse aqui, esse aqui. A menina pode nascer em qualquer estação do tempo. Da mesma forma, na tabela, quando a ordem dos filhos é diferente, é invertido, aí o menino nascido no inverno é esses aqui. Essas são as possibilidades. Menina pode nascer em qualquer período, em qualquer estação. Menino sempre nascido no inverno. Agora, quando nós temos 2 meninos, aí as opções favoráveis para a gente são essas. Quer dizer, não são favoráveis ainda, desculpa. As opções qual satisfazem a condição inicial. Que menino é nascido no inverno. Agora, quantas opções aqui tem? 4 aqui, 4 aqui e 7 aqui. No total, temos número total no nosso espaço amostral. Espera aí, aqui tá. Total é 15. 4 mais 4 mais 7. Agora, qual é o número das favoráveis? Alguém? Então, as favoráveis são essas aqui. 2 meninos. Então, favorável é 7. Portanto, a probabilidade é 7, como se fala? Quinzésimos, não? Como que se fala isso? 15avos, professor. 7 quinzeavos. Obrigado. Então, esse é o raciocínio que nós podemos fazer também para pessoas nascidas no final de semana, só que você vai ter que analisar aqui uma tabela 7 por 7 para todo dia de semana e o resto vai ser o mesmo. O raciocínio vai ser o mesmo. Os números vão ser diferentes e aí vai aparecer aquele número de, como que é, 7 de... Professor, Sim. eu estava estudando a respeito, né, dos espaços amostrais e não vi no material essa técnica das tabelas aí. Então eu fiquei procurando outras formas de se resolver o exercício das crianças e eu não encontrei. Teria outra forma de resolver sem o uso das tabelas para apoiar o raciocínio? Você não precisa usar as tabelas em si, você precisa listar todas as possibilidades que existem no seu espaço amostral. Uma tabela é simplesmente uma forma mais nítida, mais clara. Mas se você quer listar, simplesmente escrevendo listar no sentido literal, literalmente listar, aí pode fazer uma lista e contar quantas possibilidades tem no total, satisfazendo as condições do enunciado, né? E a condição do enunciado é que o menino nasceu no inverno. Tem um menino e ele nasceu no inverno. E dessas possibilidades que satisfazem essa condição, você conta as favoráveis. Tabela ou de alguma outra forma, isso não importa. Acho que tabela fica claro, né? Então, mas o importante aqui que é essa parte aqui é condição, né? Nos descreve o nosso espaço amostral. O nosso espaço amostral não são essas 4 possibilidades aqui, né? Ups, desculpa, gente. Isso não é nosso espaço amostral. Espaço amostral tem que satisfazer essa condição aqui.
tem 2 filhos, tudo bem, mas um deles, menino, nasceu no inverno. Aí, dessa informação, você constrói um espaço amostral. E, nesse caso, o espaço amostral, então, é este aqui. No tabela, ou simplesmente de 15 possibilidades, uma lista de 15 opções. Mas ainda é isso. Teoricamente, quer dizer, não teoricamente, mas você pode resolver isso com fórmula de Bayes. Porque você tem condição, você tem o evento que você está condicionando, e aí você calcula a probabilidade condicional com a informação dada. Tá bom? Mais alguém sobre essa parte? Parece que não tem mais perguntas sobre isso.